A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Deus em Cristo abençoe sua vida, seu ministério, tua família, tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou teu irmão em Cristo, pastor Anderson, da Igreja Aplicando a Sã Doutrina, e quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Se encontra no livro de Romanos, no capítulo 12, do seu versículo 11, que diz: não sejais vangoroso no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus por essa palavra. Não seja vanglorioso no cuidado, mas seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Que maravilha! Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre esfriamento espiritual. Sim, irmãos, a palavra de Deus está dizendo para a gente não ser vanglorioso no cuidado. E muitos estão sendo no cuidado. Muitos estão esquecendo de ser fervoroso no espírito. O esfriamento espiritual, ele pode ser traduzido como a perda da paixão pelo Evangelho, pela perda do primeiro amor, o distanciamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, irmãos, qualquer cristão, ele está sujeito a esfriar na fé. Mas assim como um organismo vivo deve manter a sua temperatura normal para viver, assim é o cristão. O cristão, ele deve estar sempre fervoroso na fé em Cristo. E o que nós estamos vendo hoje é uma frieza espiritual na vida de muitos irmãos. A frieza espiritual, irmãos, sem dúvida é uma das piores coisas na vida de um cristão, pois perde-se totalmente a vontade de orar, de meditar nas escrituras, de ir à igreja, de cantar louvores, de glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Sem contar que outras coisas vão entrando sorrateiramente, ocupando o lugar de Deus em nossas vidas. Nós temos que ter cuidado, porque a frieza espiritual está tomando conta da igreja do século 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a famosa expressão de que não tem nada a ver, nada é verdade, começa assim, irmãos. Isso faz parte da frieza espiritual. Quando você deixa de orar, de meditar nas escrituras, de consagrar, de cantar louvores, de ir buscar a Deus, começa a entrar o pecado em nossas vidas, aos poucos. Começa a entrar aquilo que era pecado, hoje não é mais, não tem mais nada a ver, nada mais é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que na verdade, irmãos, ninguém se esfria na fé da noite para o dia. É um processo longo que aponta para um desleixo diário. Por isso que Deus falou na sua palavra que a responsabilidade ela é pessoal entre mim e entre você. Nós temos que ter responsabilidade diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Desleixo diário que pode ser visto no abandono, do abandono da Bíblia, no abandono da oração. Os crentes frios da fé, irmãos, encaram o pecado como algo natural, que não experimentam mais o arrependimento, pois não tem mais a disposição de buscar a Deus com lágrimas, com humilhação, aonde o próprio Deus falou com Salomão que o povo ele tinha que se humilhar, orar, buscar a face dele e se arrepender dos maus caminhos. Então o crente, quando ele está morto espiritual, ele não tem mais essa disposição. Quando ele está frio espiritualmente, de buscar a Deus, em lágrimas, nas madrugadas, na palavra, nos ensinos, no jejum. Irmãos, de chorar na presença de Deus pelos seus pecados. Na verdade, estão bem mais envolvidos com as coisas deste mundo, em sua glória, do que com a presença da glória do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, Deus falou que ele não divide a glória dele com ninguém. Paulo pregou para a igreja de Romanos, dizendo: meus irmãos, não vos conformem com este mundo, mas transformáveis pela renovação que é em vós do vosso entendimento. A frieza ela é velada, irmão. A frieza revelada,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério nos dias de hoje. Muito sério nos dias de hoje. E muitos crentes estão desapercebidos. Muitos crentes estão frios por dentro. Mantêm até o véu por fora, velando, escondendo, disfarçando o seu triste estado dentro do interior. Em muitos casos, os cristãos que zelam veramente pela palavra de Deus, esses, meus irmãos, não deixa a chama do favio que fumega se apagar sobre a sua vida. Esses buscam a Deus a todo tempo, porque esses entendem que temos que buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo, invocar a Deus enquanto Deus está perto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com a frieza espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. A boa notícia que eu quero deixar para os irmãos é que há um remédio para a cura e evitar que nós não caímos na frieza espiritual. Para isso, meus irmãos, não há outra receita, tenha certeza, a não ser recomeçar, a não ser voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Aleluia. Convergir para a direção oposta em que está indo, meus irmãos. Volta ao primeiro amor, levanta-se do pó da cinza, olha para o Senhor Jesus, lembra-te de onde tu caíste. Oh, glória! O único que pode, meus irmãos, reanimar o servo abatido, o único que pode dar força ao cansado, o único que pode levantar o caído. Mas, em outras palavras, é necessário um esforço da tua parte, uma determinação. Aleluia, acompanhada com a ação do Espírito Santo para nos levantarmos e partirmos em direção ao Senhor Jesus, na sua palavra, na sua oração. Aleluia, nunca lhe falte óleo, o zelo. Aleluia, nunca seja fervoroso no Espírito servindo ao Senhor. Será que você tem sido fervoroso no Espírito servindo a Deus? Ou você tem sido vanglorioso somente no cuidado da sua aparência? Meus irmãos, levando em conta que a nossa responsabilidade na caminhada da fé, segue aqui algumas dicas para fugirmos do estado de frieza espiritual. Aleluia. Mesmo sem você querer ler a Bíblia, meus irmãos, você tem que ler. Deus, ele falou com Josué, medita de dia, medita de noite no livro da lei. Não te aparte, aleluia, nem para a direita, nem para a esquerda, faz conforme está escrito. Deus falou com Jeremias, come do rolo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que meditar nas escrituras. Mesmo sem você querer orar, você tem que se esforçar para orar. Orar e sem cessar em tudo dai graça. Mesmo sem querer ir à casa de oração, você deve decidir ir a si mesmo cansado. Aleluia. Mesmo sem perceber a fé em seu coração, meus irmãos, você deve buscar a Deus. Talvez você diga, Deus não me responde, Deus não está me ouvindo. Busque a Deus, porque no tempo certo, Deus ele vai te responder. Deus ele vai falar com você. Tudo é questão de esforço. Tudo é questão de esforço. Com a ajuda do Espírito Santo, você vai melhorando a cada dia, se aquecendo. Voltará a ficar avivado novamente, motivado, cheio do Espírito Santo para fazer a obra, para fazer a vontade de Deus. A ação soberana de Deus em nossas vidas não anula a nossa responsabilidade de buscá-los e prosseguir em reconhecê-lo, irmãos. Se você decidiu andar com o Senhor Jesus Cristo, absolutamente conhecê-lo cada vez mais e mais todos os dias, você jamais pode se esfriar na fé, pois o Senhor Jesus Cristo é a única fonte inegostável, a única fonte de água viva. Aleluia. O Senhor Jesus, meus irmãos, é a fonte de sabedoria, é o pão vivo que desceu do céu, é a nossa luz, é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Chegarmos a Deus e Deus chegará a nós. Aleluia, meus irmãos. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Um dos momentos mais críticos, irmão, da vida do crente é quando ele enfrenta algum esfriamento espiritual. Quando ele enfrenta, aleluia, temos que viver uma vida de intimidade na presença de Deus, para que a gente não se esfrie espiritualmente, buscá-lo todo o tempo, aleluia, ou do contrário, irmãos, vamos esfriar espiritualmente. Muitos já esfriou há muito tempo e não estão percebendo quando isso começou a ocorrer, aleluia. Eu quero te dizer, meus irmãos, vamos zelar pela presença do Espírito Santo, porque após, aleluia, quando a gente se converteu ao Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Somos movidos por Ele, somos atraídos para as coisas que agradam ao Senhor. Se fizermos conforme a palavra, ensinar, onde a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, como o qual foste selado para o dia da redenção, viveremos para sempre aquecidos pela chama do seu fogo. Aleluia, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Este altar é o nosso coração, a nossa vida. Devemos ter cuidado constante de zelar pela presença de Deus em nós, para que não nos apartamos dele e viemos a cair em tentações assim, irmãos, atender às nossas concupiscências carnais. Louvado seja o nome do Senhor. Existem algumas causas para o esfriamento espiritual, irmãos. Algumas causas. A primeira causa é o desânimo para orar. O cristão precisa ter o prazer em conversar com o Pai, em conversar com Deus. Quando não sentimos vontade de orar, pode estar ocorrendo um sintoma grave, precisamos logo remediar isso. Quando não falamos com Deus sobre os nossos problemas, estamos deixando de pedir ajuda a quem pode responder a minha e a tua oração, nos ajudar a solucionar as nossas questões, os nossos problemas. Se sentiu fraco? A primeira coisa a se fazer é orar, é clamar a Deus, é pedir ajuda. Mesmo se estamos cheios de pecado, não podemos deixar de orar, de pedir perdão, de nos humilhar diante do Senhor, das mãos do Senhor. É Deus que sara nossas feridas, é Deus que guerreia nas nossas pelejas, nas nossas batalhas, é Deus que conforta a alma abatida. Quando oramos com fé, clame a mim, eu responderei, anunciar as coisas grandes e firmes ocultas que não sabe. O segundo sintoma, irmãos, é deixar de ler a Bíblia, não querer ler a palavra de Deus, o nosso alimento diário. Através da Bíblia que o Senhor ele fala conosco, nos orienta, nos dá a direção para trilharmos pela sua vontade. O salmista Davi ele disse: a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, a tua palavra, Senhor, é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus falou: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como você tem deixado de ler a Bíblia? Como você tem deixado de buscar o alimento diário? Tudo o que você precisa fazer em sua vida, irmãos, é encontrar a palavra de Deus. Ela contém promessas, mas também um juízo. Ela contém bênção para aqueles que obedecem, mas também mostra consequências para quem desobedece a sua palavra. Quando passamos por uma fase em que estamos frios espiritualmente, geralmente deixamos de lado a leitura bíblica. Existe uma força maligna que nos afasta da leitura da palavra de Deus. Deixar de buscar a verdade contínua da palavra faz a gente cair em nossas mentiras, faz a gente ceder para o pecado. Com isso entramos na apostasia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de buscar o recurso na palavra de Deus. Não querer estar na comunhão com os irmãos no templo, na igreja. Essa é mais um, irmão, comum, que arrumamos muitas das vezes desculpa para tudo, quando não queremos ir buscar a Deus, adorar a Deus. E a desculpa é: estou cansado hoje, estou desanimado, estou triste, cheguei tarde, a pregação de A não é boa, a pregação de B também não é, e por aí vai, irmãos. Se não queremos louvar ao Senhor, agradecê-lo, engrandecê-lo, tem alguma coisa errada com a gente, em nossas vidas, você não acha? Estar
dentro do templo, nos ajuda a se fortalecer na comunhão com o corpo de Cristo. O Senhor fala conosco através do louvor, da pregação. É bom estar, meus irmãos, onde Deus está presente. Sabemos que Deus mora dentro de nós. Aleluia. Mas o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 18, versículo 20: onde estiverem 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode estar pensando nesse momento: eu não preciso ir à igreja para sentir a presença de Deus. Ele fala comigo, eu até concordo. Mas você concorda também que quando você estava bem, feliz, vivendo o primeiro amor, como você sentia prazer em cultuar a Deus, como você sentia prazer em estar com os irmãos, a motivação era outra, você ia para oferecer sacrifício de louvor, estava feliz por Jesus Cristo ter salvado você. Volte hoje ao primeiro amor, volte hoje às primeiras obras. Aleluia. Você se lembra quando você estava transbordando de amor, de graça? Aleluia. Eu preciso trazer isso à sua memória, para que você se motive hoje. Volte à esperança, volte às promessas de Deus, volte às primeiras obras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus, o Senhor Jesus, falou com aquela igreja de Éfeso no Apocalipse, uma das 7 igrejas da Ásia, a primeira coisa que o Senhor falou foi: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, as primeiras obras. Arrepende-te, arrepende-te, pratica o primeiro amor, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos hoje não querem se arrepender? Quantos hoje só estão preocupados se veste, se come, se bebe, se tem comida na mesa, se não tem? Quantos não estão mais preocupados em ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor? Aleluia, glória, glória a Deus. Cumpra as ordenanças do Senhor Jesus sobre a tua vida, igreja. Cumpra a palavra do Senhor em sua vida. A fé sem a obra, ela é morta. Você precisa despertar. Aleluia. O Senhor te espera para um tempo de intimidade. O Senhor te chama para um relacionamento com Ele. Aleluia. Combata esse esfriamento espiritual sobre a tua vida. Combata esse esfriamento espiritual que chegou na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério. Eu espero ter lhe ajudado com essa reflexão. Eu sou teu irmão em Cristo, pastorando, eu sou da igreja aplicando a sã doutrina. Deus em Cristo te abençoe.